ABC Portugal, em antena. Paula Cristina de Melo. Olá, mais uma vez, muito boa tarde, sejam bem-vindos. Cá estamos de regresso para mais uma hora de emissão em continuidade aqui na ABC Portugal e convidados dos próximos minutos a Dona Gracinda Santos e o Vasco Vieira. São nossos convidados hoje. Vamos conversar um bocadinho sobre a história do Vasco, sobre a experiência e a vida da Dona Gracinda Santos e também vamos conversar um bocadinho sobre esta grande aventura que ficará na memória deles para o resto das suas vidas, que foi este interagir com o Papa Francisco na Capelinha das Aparições no passado sábado, no âmbito da Jornada Mundial da Juventude, onde o Papa rezou com 112 jovens deficientes e reclusos também naquela capelinha deste santuário mariano. Olá, muito boa tarde, Dona Gracinda. Muito boa tarde. Bem disposta? Muito bem disposta. Isso é que é preciso. E tu, Vasco? Boa tarde. Boa tarde. Estás bom? Estou. Estás bem disposto? Estou. Olha, tu gostas muito de ouvir rádio, não é? E ouves rádio todos os dias? Todos os dias. E vês sempre o Fernando Mendes? Todos os dias. Olha, como é que se chama o programa do Fernando Mendes? É o P7. Exatamente. Dona Gracinda, o Vasco tem 35 anos, é o seu filho e veio consigo hoje. Foi isso que lhe pedimos a semana passada. Conversámos muito a semana passada sobre as pré-jornadas, não foi? Já passou, já se recompôs, já assentou? Já organizei tudo que havia para organizar, de roupas e tudo, já está tudo alinhadinho. Pronto, isso é preciso e agora já relaxou. Dona Gracinda, vamos falar um bocadinho da vossa experiência no santuário, mas antes vamos falar um bocadinho de ser mãe do Vasco. Ser mãe do Vasco há 35 anos, com mais 2 filhas. 3. Com mais 3 filhas, que todas são mais novas que o Vasco. Sim, todas. Como é que foi quando o Vasco nasceu? E assim, como deve de imaginar, ninguém está preparado e eu não sabia. E foi um choque brutal. Perdi a vontade de viver, perdi a vontade de querer continuar. Perguntava-me porquê a mim. Fiquei em Leiria, feita num 8, não tive assistência. Ali houve muita falta de assistência e não quero muito falar daquilo que ali se passou, porque foi de tal maneira grave, negligência atrás de negligência. Mostraram o meu menino, não tive assistência. Eu entro no 24 de dezembro já com a bolsa, portanto, rebentada em verde, as águas, os líquidos eram verdes, e a médica que me seguiu tinha-me falado que se fosse em verde, que era sinal para me dirigir logo à maternidade, que o bebê estava em perigo. E tive ainda lá 2 dias, sem dor nenhuma, sem contração, e nem me provocaram o parto, não me fizeram nada, observavam-me, eu caminhava metros para ir para a Marquesa para me observarem. Sempre ouvi dizer que não se poderia fazer, mas estive ali à espera que as coisas se resolvessem. Quando o menino nasceu, eu vi que algo, portanto, foi um parto muito difícil. Foi uma cesariana feita por baixo, que não deveria, ele nunca deveria ter nascido por via baixa, puxada a ferros e a ventose. E quando ele, portanto, eu pensei já não consegui sobreviver, não tive acompanhamento nenhum de noite, porque a partir das 11 horas da noite não fizeram mais partos, e eu tive praticamente sozinha até às 8 da manhã, quando houve mudança de turno. A gravidez foi uma gravidez normal? Super normal. A médica que me seguiu foi uma obstetra de Tomar. Ela já tinha sido, portanto, tinha diagnosticado um problema à minha mãe. Eu gostava muito dela e fui para ali. E ela tinha-me mais ou menos explicado o que era o sinal de parto, e eu não me pergunto porquê, mas decidi ir para a Leiria. Na altura ouvia dizer que tinha muito boa assistência e decidi ir para lá. Mas desde o primeiro minuto de entrada não tive boa assistência. Depois foi uma bola de neve. A médica, portanto, que entrou, a mudança de turno, eu estava no resisto, ela resistiu, eu tive toda a noite contrações para ele nascer. Ele, como tinha a cabeça enorme, ele tem uma hidrocefalia, ele entalou entre, portanto, a parte por onde ele havia nascer, entalou a cabecinha. Ele nunca deveria nascer por aí, razão que eu não sabia o que estava a passar. Quando uma médica entrou, eu acho que eu já estava mais para lá do que para cá, e ela puxou o resisto, que já estava todo caído no chão, e viu e sentia aflita a correr.
Mas antes dela sair, eu ainda lhe pedi para tomarem conta de mim, que já não estava a aguentar mais. E ela disse-me: não te vamos deixar. E via muito aflita a chamar outros médicos para ajudar. Sei que se encheu a sala de partos de médicos. Depois foi tudo muito rápido. O carregar em cima da barriga, com ferros a abrir a boca do corpo, puxar a ventosa. E quando o meu menino apanha a cabeça do lado de fora, eu senti um grito, porque ele ia caindo, porque elas não estavam à espera, portanto, disto. Cercaram-se em volta dele e ele também não chorou logo. E eu queria tanto, eu sou muito otimista, e eu não queria tanto acreditar que tudo estava bem, e perguntei, e ela não valorizou, disse: há muita criança que tem a cabeça grande, mas não tem problema nenhum. Mas o problema do meu menino, e para quem é médico e quem está numa sala de partos, saltava aos olhos da cara que ele tinha ali graves problemas. Ele nasceu por volta das 10h20, o meu marido às 2h foi-me ver, eu estive lá para me cozer até volta meio-dia e tal, e ouvi o telefone a tocar, e alguém ouviu no corredor: Gracinda Santos já teve? E elas responderam que sim, mas ainda eu estava a ser cozida. O meu marido veio-me ver, ele não veio para o pé de mim, com a minha falecida mãe e o meu pai, e mostraram-lhe outra criança, que não o meu filho. O meu marido saiu dali e a minha mãe muito contente e satisfeita. Eu fiz uma briga muito pequenita, de todas elas, e a minha mãe muito contente, que ele já virava a cabeça de um lado para o outro. E assim: onde é que tu trazias um rapaz tão grande que já vira a cabeça de um lado para o outro? Eles foram satisfeitos da vida para casa, nunca mais me traziam ao pé de mim, e depois perguntei. Mas mostraram outro bebê de propósito ou por engano? Não sei. Foi coisa que nunca chegámos a saber. Penso que foi de propósito, porque eu não tive uma preparação. Quando me meteram ao pé de mim, eu não tive nada. Depois, quando me trouxeram, eu quis acreditar que estava tudo bem, mas eu achei a cabeça do meu menino, realmente ele não mamava, ele estava ali quietinho, não chorava, mas se eu mexesse era um grito pegado. Eu também fiquei feita num 8, eu não me conseguia movimentar. E só caí mesmo na real já sobre a madrugada do sábado para o domingo, e chegou lá uma enfermeira muito pouco humana, e eu estava lavada em lágrimas, e pergunto-lhe, e ela disse: a senhora está a reagir muito pior agora do que quando recebeu o menino. Eu disse: mas o meu menino não mama, eu não lhe consigo dar peito, eu tinha muito já, ele não mama, e sempre que eu pego nele, ele deixava partir cair a cabeça para todos os lados. E a resposta ali também não adiantou. Quando a minha mãe chegou e o meu pai, não houve ali ninguém que fosse ao pé de mim, ajuda psicológica já havia na altura, não houve ninguém que fosse ali ao pé de mim ou preparar-me. Ele não teve visita do pediatra, o pediatra era simplesmente Natal, não veio, e ele ficou ali. O menino deveria ter ido logo de caminho para Coimbra. Eu fiquei-me sempre cada vez pior. O menino, a minha mãe, quando bateu com os olhos no menino no domingo, mais o meu pai, foi um vale de lágrimas, chorámos todos, porque realmente o meu menino tinha, e até visitas que vinham ver outras senhoras também, quando batiam com os olhos nele, portanto a visão delas é que estava ali alguém com graves problemas. Eu primeiro queria acreditar que era eu que estava a ver mal. Depois o meu menino esteve ali no sábado, esteve no domingo. Na segunda-feira veio o Dr. Paz Bernardino, que era o pediatra, e ele até era famoso, veio por vir, ninguém o chamou, e ele nem sequer chegou a medir-lhe a cabecinha, porque saltava aos olhos da cara que o meu menino tinha uma hidrocefalia. E disse-me de caminho, eu disse ao doutor: não me esconda nada, ele vai já para Coimbra imediatamente. Ele, sem o auscultar, sem o ver, sem o medir, ele tratou logo de arranjar para o transferirem para Coimbra. Ele foi para Coimbra, eu não poderia ir porque fiquei no estado muito grave. O meu menino nunca devia ter nascido, era sempre cesariana. E ele foi, e ele disse-me logo: ele tem uma hidrocefalia, mas normalmente associado a isto vem a espinha bífida, e vamos ver se ele não tem. Na altura ainda era preciso uma assinatura para poder ser operado. Não havia telemóveis, o meu marido trabalhava nas obras, eu não estava capaz nem de decidir, nem de me lembrar de números de telefone, nem de nada. Houve uma enfermeira, que era uma enfermeira Odete,
que ela assinou a responsabilidade, mas ela pediu-me urgentemente que no outro dia o meu marido estivesse logo de manhã em Coimbra, que o menino tinha que ser operado de urgência, que o meu marido não se esquecesse de ir a Coimbra. O meu marido, quando chegou para me vir visitar, o menino já tinha ido para Coimbra. E se não estava na operação, deveria estar na operação, provavelmente. O meu marido, na segunda-feira de manhã, foi para Coimbra. Então, para assinar, porque foi a palavra da enfermeira e ela pediu-me por tudo e eu disse, fique descansadinha, faça o que tem que fazer ao menino, que o meu marido na segunda-feira, ele daqui um bocado vem-me ver e nós já vamos falar. O Hospital de Coimbra, o Hospital Pediátrico, sempre a fazer pressão para eu ir para lá para lhe dar peito. O menino fizeram uma operação, correu muito bem, graças a Deus. Ele era um menino forte e foi sempre muito, muito resistente, um lutador. Mas eu fico ali 3 semanas, dividida entre... ia sentir-me pior dia para dia. Eu queria ir à casa de banho tomar banho, eu não era capaz. Eu não conseguia dormir porque eu tinha muita dor, mas a conversa delas era sempre, foi um parto muito traumatizante e a senhora está assim derivada a toda a situação e tem que ter paciência. Só que os meus pontos, e a senhora tem uma cesariana por baixo, portanto tem muito ponto. Só que eu sentia, parecia como que ali a morderem-me. Sempre os dias que eu lá tive. Ele nasceu a 26 de dezembro e eu só fui para Coimbra no dia de Reis. Estava ao fim, se calhar, de 2 semanas, semana e meia. Eu não dormia nem de noite nem de dia, mas eles achavam sempre que era derivada a toda a situação. Ninguém valorizou muito. Um dia eu disse à enfermeira que já não aguentava mais com tanta dor e que sentia que algo que ali não estava bem. E ela dizia, então, mas os pontos porque cicatrizaram por fora. Depois ela lembrou-se de ir buscar uma comprensa e apertou e saltou tudo fora. Fez uma loca enorme e os pontos criaram. Isso mais atrás à minha ida para Coimbra. Quando cheguei a Coimbra não o conheci, ele estava completo, só o conheci pelo choro. O meu marido ia-me dizer como é que ele estava, que ele estava bem, e quando lá cheguei conheci-o pelo choro só. Ele tinha mudado completamente, tinha o cabelinho todo rapado. Se eu lhe disser que não sofri, estou a mentir, chorei muito, perdi muita noite, ia para aquela capela rezar, às vezes não tinha vontade de rezar, mas estava lá, sempre que ele dormia eu ia para lá. Até depois da recuperação pós-operatório, até eu não tive lá muito. Depois ficou sempre com ele lá, não foi? Ficou sempre Sim, eu ficava sempre com ele lá. E devo muito ao Hospital Pediátrico e a toda aquela equipa, foram fabulosos. Depois, nunca ninguém também nos diz muito bem o que é que vem aí, porque também cada caso é um caso, eu ia tentando saber, mas só mais ou menos aos 9 meses é que eles me dizem que ele tem um grande atraso. Eu já havia um grande atraso de desenvolvimento, mas que ele poderia ir a recuperar, mas aos 4 meses volta a ser operado porque rejeitou a válvula. Depois a minha vida era entre casa e hospital. Aos 9 meses de idade volta a ser outra vez operado, faz outra rejeição da válvula e começa a associar-se convulsões. Eu passei a minha vida aí até aos 6 anos de idade dele, a minha vida foi passada lá, teve uma meningite e ele também me disse, o doutor, que uma hidrocefalia era uma porta aberta para outras doenças. Eu queria ter 4 filhos, antes de me casar era sempre esse o meu plano com o meu marido e depois isto, aqui não sabia se iria ter coragem para ter outros, porque a minha vida não deu para pensar nem para parar, porque era uma agitação entre Coimbra, casa, para aqui e para ali. E era uma dedicação constante também, né? Exatamente. Depois, aos 9 meses, portanto, ele volta a ser operado, eles já me tinham falado que ele teria que mudar o catéter à medida que ele fosse crescendo, mas que eles agora já deixavam um tamanho enorme que já dava. Antigamente tinham que operar mais, o intervalo era menor, agora já não era assim. E o Vasco surpreende tudo e todos. Viveu a vida dele lá, praticamente. Eu muitas das vezes ia trabalhar, recebia a notícia que ele estava no centro de saúde, ainda era o centro de saúde velho. Lá vinha eu com a roupa que tinha no corpo, porque ele não arrancava para Coimbra, sem a mãe.
Pronto, fisioterapia, desde do ano de idade, fez alongamento aos tendões, porque ele já não estava a conseguir calçar o sapato, fez fisioterapia todos os dias. Aqui eu orei num excelente fisioterapeuta que já faleceu, que era o Sr. Luís, fazia 3 vezes por semana em Coimbra, no Centro de Reabilitação e Paralisia Cerebral. Portanto, até aos 5 anos e tal, foi ali, eu não tive tempo nem para pensar, nem para assentar. Era uma correria e viver para ele, virar costas à minha casa e viver para ele. Mais ou menos por volta dos 5 anos, ele rejeita a válvula e contraria tudo o quanto eles tinham estudado ou quanto eles sabiam acerca de uma hidrocefalia. Faz vários exames e depois de um estudo, as consultas eram sempre feitas por equipa, e depois de um estudo eles chegam à conclusão que ele não rejeitou a válvula e não precisava dela para viver. Portanto, e isto aqui ele ganha, apesar de ele estar medicado para as convulsões, e sempre que tinha convulsões eu tinha que ir lá e era internado sempre porque nunca as conseguiam controlar, e a partir do momento em que ele rejeita a válvula, ele adquire também muita resistência. E viveu nesta vida até aos 20 anos sem válvula. Portanto, não necessitava dela para viver, para sobreviver. Só que ele era um miúdo muito difícil. Até aos 16 anos, a neurologia tentou várias coisas, a pontos que eu desisti porque nada. Ele era um miúdo, eu não era senhora de ir com ele às compras, ele virava-me tudo. Ele deitava-se no chão, ele fazia birras, ele, com o meu marido ainda tinha algum respeito, comigo não. Era um desgaste constante. O CRIF também nos falava que ele tinha que tomar alguma coisa, porque eles, coitados, lá também se viam e desejavam. Tive uma amiga minha que me levava para o CRIF, que era a Diolinda, muito firme, é uma santa essa senhora. Ele foi para o CRIF com que idade? Ele foi para o CRIF com 8 anos, e devo também aqui ao Dr. Carlos André, porque pedimos mais um ano, para ele ficar um ano no jardim, e depois a lei obrigava, e hoje ainda obriga, a ir um ano à escola primária, mas eu não queria, ele não ia lá fazer nada, ele ia só perder tempo. E eu já tinha encarado e já tinha visto, na realidade, portanto, tudo aquilo que ele adquirisse eram vitórias para mim. E o meu menino numa escola primária, o que é que ele ia adquirir? Nem para ele, nem para os outros. Mas eu aqui só me tinha que ralar com ele. E então foi o Dr. Carlos André, porque a esposa dele era professora lá, que me ajudou a fazer, portanto, a carta a pedir, com todas as cartas e os pareceres dos médicos, dos fisioterapeutas, da equipa médica de neurocirurgia de Coimbra, desenvolvimento, de neurocirurgião, tudo. Reuni todas essas cartinhas, uma carta do CRIF que havia vaga para ele fazer transição direta para o CRIF. Mas todas as mães que tinham meninos, e até com deficiências bem maiores do que o meu, diziam-me sempre que eu não conseguia. Mas eu nunca desisti. O meu menino não vai fazer nada à escola primária, ele nem se senta, e isto vai ser um caos para quem está com ele, e depois também para mim. Estou a ver que ele está a regredir e não está a adquirir nada. Eu conhecia bem, mais ou menos bem, como é que o CRIF funcionava, e eu queria que ele fosse para lá. Estávamos a chegar a setembro, não tinha resposta nenhuma. Quando foi mais ou menos ali 3, 4 de setembro, recebo a cartinha, sim senhoras, que ele podia fazer, portanto, visto que havia vaga para ele, transição direta para o CRIF. Mas o que era um problema que eu tinha que ir pôr e ir buscar, e isto voltava-me a prejudicar a nível profissional. Eu tinha feito a minha casa, juros muito altos, e não a perdi porque pedia particulares, foi tempos muito duros e difíceis, e eu tinha que trabalhar. Quando depois esta Diolinda, como caminhava para o CRIF, para o João Paulo II, que ela trabalhava no João Paulo II, e eu falei isto no CRIF, e a doutora Maria do Carmo disse: pronto, o problema está resolvido, nós recebemos alunos que vêm do João Paulo II e ele vem na carrinha, vou pedir à doutora se o deixa lá ficar alguns minutos, e ele depois vem na carrinha com os meninos do João Paulo II, e à noite a Diolinda, quando despegasse, trazia-me para baixo. E assim foi há alguns anos, mas eles sempre a pedir para ele ser medicado. Um dia fui a uma consulta, o doutor Luís Borges não estava, nem o doutor Olavo, tinham ido para um congresso, e apanho uma neurologista. Ele era sempre, portanto, avaliado por equipa, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, sim. nunca era só multidisciplinar.
E eu não conhecia aquela doutora, mas tinha visto naquela porta onde ele costumava ser consultado, ali à entrada da porta, e ela observou o dia-a-dia dele, ali o viver dele, como é que era a rotina dele. Ele entrou numa luta com o porteiro, porque o porteiro tinha que ter a porta fechada, porque era às ordens, mas ele nem sequer podia ver a porta fechada, mas nesse dia até se portou bem. E ela disse-me assim, no fim, quando eu entrei, vejo que era ela disse-me, não, teve a ler o processo, teve a observar, teve a falar com a equipa que estava ao lado dela, eu apercebi-me que ela estava a substituir o Dr. Luís Borges, e ela disse-me, eu gostava que ele fosse avaliado por uma colega minha. Eu vou ver se ela cá está. E eu fiquei à espera. Ela saiu, mas não me disse que especialidade era. Porque na altura, isto há 20 anos atrás, quase 20 anos ainda, as mentalidades ainda não estavam muito abertas para admitir que ele precisava de ajuda psiquiátrica, petopsiquiatra, e ele precisava. Depois ela disse, se a senhora me viesse cá a semana que vem, eu gostava que a minha colega o avaliasse. E eu disse, mas eu venho, marco-me o dia, e marcou-me a consulta. E fui assistida pela doutora Cristina Oliveira, petopsiquiatra que hoje está na Espanha, que eu já fiquei a saber, e ela foi um anjo, caiu na minha vida, porque às vezes os médicos sabem muito e depois também não dão abertura para ouvir a opinião de outros, e nós andávamos todos com eu desgastei-me, o meu marido em casa, ele partia-me tudo, ele destruía-me tudo, era um miúdo complicado, tive a sorte de ter uma família que tem ali 5 irmãos que também me ajudavam, deitavam a mão sempre que era preciso ficar com ele. Isso devo aos meus irmãos, todos gostam muito dele e todos me ajudaram, e sou de uma família numerosa e tenho bem a dizer deles todos. Vou lá à consulta e apercebo-me a especialidade dela, mas para mim eu queria a ajuda, para mim e para o CRIF também, que ele precisava. E então, numa longa conversa, ela disse mais ou menos como lidar com ele, que eu também tinha que ser firme, mas também não deveria fazer cavalo de batalha com ele em certas e determinadas coisas. Ele quer que eu o consulte de porta aberta, eu vou consultá-lo de porta aberta, porque não me faz diferença nenhuma, mas naquilo que a senhora entende que não pode ser, ele tem que se aperceber de que lado é que está a autoridade. E a senhora aqui vai ter que ser firme. O meu marido já era, e ele com o meu marido não ia além daquilo que o meu marido dizia comigo, porque fui eu que o acompanhei sempre. Abençoados os medicamentos que, portanto, todas as semanas lá ia ajustando a medicação e conseguir-se encontrar ali um ponto de equilíbrio, se bem quando ele descarrila mesmo. E quem vê o outro lado do Vasco fica assustado, mas eu sei, eu tenho a certeza. E eu senti também naquela escola uma família, o CRIF, uma família. Desde a doutora Maria do Carmo, que hoje já está reformada, foi excelente, desde os funcionários, desde os professores, desde os fisioterapeutas, todos, desde a terapeuta da fala, um acompanhamento, desde o padre Pereira, que para mim é uma pessoa que eu tenho no coração e gosto muito dele. E não, eu vou lá raras as vezes eu lá vou, só vou quando é preciso, pronto. Eu confio de tal maneira naquilo que elas me dizem. Elas têm luz verde também para o castigarem quando ele merece, porque ele também tem que saber que há regras e que ele que as tem que cumprir, mas elas também, eu sinto que não é falsidade, que elas o adoram, apesar dele dar trabalho. Mas muitos anos eu ouvi que ele que era o miúdo, em 95, que no CRIF havia, ele era o miúdo mais difícil. E eu tinha a plena consciência que era, e eu às vezes dizia ao Dr. Luís Borges, o rapaz dá preocupações, mas nunca se partiu para dar, portanto, oportunidade a alguém entrar e ver o que é que a gente pode fazer por aqui. Ele toma Risperdal, já há muitos anos, bendito Risperdal, que foi uma maravilha, e acalmou, tornou-se um doce do menino. É verdade. O CRIF adora, sei que eles todos isto não é mentira, ele dá trabalho e ele é teimoso lá também tem lá estas manias dele, mas que eles também gostam muito dele, porque ele cativa, ele é feliz, é um miúdo extremamente feliz, qualquer coisita alegre. Rapazes que andaram com ele no jardim, hoje são homens com 35 anos, vêm-no por ali nas festas da aldeia sobretudo, vão ter com ele, falam, olá Vasco, estás bom. Nunca senti
nunca senti que o meu filho, às vezes, pessoas que têm filhos deficientes e choca-as muito que as pessoas estejam. Eu nunca senti e nunca tive vergonha do meu filho ser assim. Mas se calhar porque a senhora é tão aberta e tem tanto orgulho. Muito orgulho mesmo. Aliás, o que a senhora me disse quando eu lhe pedi para vir aqui contar a sua história é que era a luz dos seus olhos e que era a sua alegria. E em casa, sim senhora, eu nunca tive. Sua dos irmãos e do pai. E da família ali à volta. Todos gostam muito dele, todos. Eu nunca senti e achava sempre assim, se as pessoas olham, eu se calhar se estivesse do outro lado também olhava, ele é diferente, ele é um menino diferente, mas eu acho que Deus, eu sou muito católica e acredito em Deus, eu pedi tantos milagres, pedi por ignorância, e o Senhor deu-me um milagre como ele entendeu, e o milagre que o Senhor me deu é dele ser, nunca me fez perder a alegria nem a vontade de viver, até hoje. Eu vejo nele coisas que eu se calhar não conseguia ver se ele fosse de outra maneira. Ele é uma pureza de menino, ele não tem maldade, ele é um bocadinho assim, maldade na língua, naquilo que diz, mas também é para os outros rir, e se vir que os outros riem, se lá acham graça ainda, claro, alimenta mais a coisa, mas ele é puro, o meu menino não tem maldade nenhuma em nada, portanto. E depois é um miúdo extremamente alegre. A senhora diz sempre o meu menino, tem 35 anos, mas é sempre o seu menino. E o menino da casa, e sempre, o menino da casa. Manas. Aqui há uns anos a mana dizia assim, mãe, um dia quando tu morreres, eu recordo isto, ela tinha 16 anos, a mais velha, mãe, um dia quando tu morreres eu posso levar um mano, ficar com o mano, levar para a minha casa. E deu-me vontade de rir, porque eu olhei para ele e ele tinha os olhos fechados, parecia que estava ele a entrar aquilo no coração e a meditar. E eu disse, filho, é assim, a mãe não quer que vocês privem a vossa vida, né? Um dia ele terá que ir para uma instituição, né? Se elas o quiserem ir buscar para passar um Natal, uns anos, uma festa, ok, mas é assim, elas também têm a vida delas e eu não quero isso, e a gente temos que estar preparados para isto. Agora, eu ouço muitas mães dizerem que a minha preocupação é se eu morro e se ele fica cá. Eu tenho de morrer primeiro com o meu filho, porque eu nasci primeiro e a lógica da vida é essa. Será essa. E eu quero que o meu filho dure muitos anos e sei que alguém se vai ocupar dele tão bem quanto eu. Claro. Minha querida, mas falando agora de assim coisas mais alegres, e essa coragem de ter mais 3 filhas, porque tinha 4 e levou a sua avante. Ainda diz que o Vasco é teimoso. Eu não sei a quem é que o Vasco sai. Não, o Vasco é a mãe. Eu quis logo ter, mas eles, derivado a tudo o que se passou, disseram-me logo, depois de uma ecografia, que eu convinha ir a uma consulta de genética. E durante 2 anos, derivado, portanto, a tudo o que se passou no parto, para eu não ter filhos. As consultas de genética na altura demoravam muito tempo. Eu esperei o tempo que tinha que esperar. A pontos que eu escrevi uma carta ao Dr. Luís Borges, aquela consulta que até menti, entre aspas, que o meu marido queria ter outros filhos, e se não viesse uma consulta de genética urgentemente, que eu avançava a ter filhos. Não avançava nada, mas era para ver se conseguia. Um ultimatozinho. Exatamente, para ver se o processo andava. E então fui aos 2 lados, fui a Coimbra e marcámos para os 2 lados. Eles é que marcavam, para o Porto e para Coimbra. Fui aos 2 lados. E não vim convencida, muito sinceramente, porque eles até me pintaram um quadro um pouco também negro. E só fiquei a perceber os grandes erros que os médicos cometeram e que também esconderam muitos deles, não convém saber. Na altura tinha ajuda, alguém se ofereceu para, portanto, seguir com o processo para a frente, porque foi muita coisa, umas atrás das outras. Foi desde o primeiro dia que eu entrei na maternidade até, portanto, ao nascimento dele e ele ser transferido para Coimbra. Mas eu estava tão preocupada com ele e eu não queria, portanto, virar as atenções. A sua preocupação exatamente, não queria virar as atenções. E hoje penso que eles talvez tivessem feito uma leitura, porque a gente também aprende com os erros e todos erramos, e que eles tivessem aprendido com os erros que fizeram, e não é um tribunal ou não é uma indenização, que muitas das vezes, às vezes é o silêncio de alguém que está do outro lado, que eles podem, portanto, aprender, fazer uma leitura para serem mais profissionais, e falhar todos falhamos. Então, fui à consulta de genética, eles pintaram um quadro um pouco, portanto, negro, mas eu disse logo que queria avançar. Passaram-me logo a consulta, marcaram logo uma consulta no hospital, na maternidade Issaia Barreto, para uma equipa de genética, e a doutora Fernanda Jardim, que ela é que ia mais ou menos liderar essa equipa. Fiz tudo quanto foi exames,
testes ácido e tudo, pediram autorização, fomos à Faculdade de Medicina, eu e o meu marido, e eles diziam sempre que estava tudo bem. E a conclusão que ele chegava em cada 32 casais sem problemas era o estudo que estava feito na altura. Nascia uma criança deficiente. Só que mais tarde vou ao pediátrico a uma consulta, já tinha a minha primeira menina e o médico apanhou uma equipa de médicos novos e ele põe-se a ler o processo em voz alta. E quando eu leio o processo em voz alta, eu ouço coisas que eu não tinha conhecimento. Parte trabalhoso, parte complicado, extração à ventose, parte de alto risco, quer dizer, uma série de coisas que eu apercebo-me que ele poderia ter o seu problema, mas que se agrava exatamente com tudo, situação. por passar por essa situação. Então, fui muito bem seguida, portanto, a médica foi um anjo, só me levantou o pano na segunda gravidez, é que ela disse-me está tudo bem, a senhora sabe que os riscos são mínimos, porque eu depois também andava ansiosa e nervosa, tive todo o apoio psicológico, as consultas tinham que ser lá, fui seguida por equipas, fui para a unidade de intervenção precoce, e ela disse-me, a senhora, mas eles já no pediátrico já me tinham dito, a senhora nunca vai abrir mão dessas consultas e infelizmente não podemos oferecer a todas as mães, mas a senhora tem direito a elas. Se tinha direito, eu quero usufruir também para ter uma gravidez bem acompanhada. O problema do meu menino, se repetisse, só era detectado em ecografia, mas tinha que ser por grandes especialistas e tudo isso eu tive, graças a Deus. Nasce a menina, a minha mãe adoece gravemente, com um tumor, tomei conta dela 2 anos. Desci para baixo, deixei a minha casa, os meus irmãos pagavam-me um mês, deixei a minha casa para ir tomar conta da minha mãe, dia e noite, dormia lá. O meu marido muitas das vezes chegava muito tarde e eu tinha que levar os meus filhos para o pé de mim. Nunca se pensou em ter mais outros filhos. A minha mãe morreu e passado um mês disse para o meu marido, estou a deixar passar a idade e parece que gostava, porque também a menina não me deu trabalho nenhum. Eu não fui quase nunca com ela ao médico, foi uma consulta de desenvolvimento, porque achava que ela já deveria fazer outras coisas e telefonei para Coimbra e ela fui lá 2. E ela disse, então a senhora venha cá, eu vou marcar aqui para uma grande especialista, uma grande equipa, e a senhora venha cá. Fui lá. E ela disse-me, olha, ela é uma criança muito calma, muito harmoniosa, mas não há aqui nada, mas para a senhora ficar mais tranquila e para não dizer que a gente estamos aqui a descartar, vou marcar outra consulta para daqui a algum tempo e a senhora volta cá, não sei se foi 1 mês ou 2. E então tratei da minha mãe, não se falou ali mais em ter filhos. Depois, eu estive em casa 10 anos com o Vasco, não havia forma de eu ir trabalhar, porque o Vasco exigia muito de mim, 3 dias por semana ir a Coimbra, todos os dias aqui à fisioterapia, criou uma situação muito delicada no meu emprego, sofri ali todo o tipo, tinha ali um lugar que eu sabia que era estimada como profissional, que eu também sei ver os meus, reconhecer aquilo que valo e também sei ver alguns defeitos. Sou trabalhadora, devo a Deus, sou uma pessoa muito trabalhadora e faltava muito e queria ali uma situação muito delicada, mas não saía por isso. Eles teriam que mandar embora se eles quisessem. Então, no dia que pensei em sair para casa, até porque se criou uma série de problemas, porque o projeto que havia de um jardim infantil particular e a minha cunhada tomava conta dele, as amas não tinham meninos e dão uma volta, uma enfermeira que fazia parte desse projeto, dão uma volta a tirar o menino da minha cunhada porque ele ia melhor para aquela ama e frito e cozido, e eu tiro o menino porque tinha outro tipo de formação. Tiro o menino e foi um anjo que eu apanhei na minha vida, sem sombra de dúvida, essa ama, ainda hoje me dou bem com ela, ainda vou visitar. Só que a direção do jardim infantil não me tratou bem. Não me tratou bem, o Vasco faz 3 anos, ele passava das amas para o jardim infantil, não me deixaram entrar. E depois numa consulta com o Dr. Luís Borges, ele disse, então não te deixo entrar, a tua cunhada tem lá outros meninos, ele continua ali, porque também ele desenvolvia mais com outras crianças. Também não te vejo em casa e não vais deixar o teu emprego para ir tomar conta dele. E assim foi. Mas, como elas começaram a ter muitos meninos na lista de espera, arranja-me uma solução. Vai ter comigo ali ao centro de fisioterapia, saí de lá de rastos a chorar, porque só podia ir a meio tempo. Isto era mesmo arranjar forma, tens que o tirar.
Não sei se ela me está a ouvir, é uma Cristina Vaz, não tenho que esconder nada. O fisioterapeuta era o Sr. Luís, que já faleceu, um grande fisioterapeuta, esteve ali no centro de fisioterapia ali em cima, o mais antigo, nem sei como é que ele se chama, foi ele que me pôs a andar. Digo-lhe uma coisa, ele ia a Coimbra, mas as mãos dele não eram piores do que aquilo que eu apanhava em Coimbra. Ele exigia dele e trabalhava com ele. E o Sr. Luís disse, você não se vai sair, eu vou ajudá-la, nós vamos fazer um processo. Mas eu disse, não, Sr. Luís, não. Estava saturada daquilo que eu vivia na fábrica e daquilo que depois me fizeram ali, fartei-me de chorar. E eu disse, agora é a altura, o meu menino precisa de mim, é para o meu menino que vou. Porque eu também muitas das vezes... E deixou de trabalhar para se dedicar ao Vasco. Deixei de trabalhar para me dedicar ao Vasco. Mas no dia em que eu de manhã deixei já o menino à minha cunhada, ele já não foi mais, eu senti-me, não tinha vontade de dizer que ele não ia, aqui fui talvez um pouco também orgulhosa e mal educada, deixei de levar. No outro dia já não o levei, também já não ia pedir à minha cunhada, olha, agora fica-me com ele, não era correto, e ela hoje é que me toma conta dele, quando ele vem da escola, e damos-se muito bem. E então, de manhã, tomei a decisão a quente e disse ao meu marido, vou-me desempregar. E o meu marido vem para casa, ainda é melhor, e desta maneira e daquela. E havia um patrão do Norte que não era uma pessoa, não me parecia muito simpática. Ele andava ali, também não falava diretamente com os empregados, só vinha uma vez por semana, ele tinha outras empresas. E eu fui de manhã ao escritório para dizer, porque eu não tinha gozado de férias, que ia gozando as minhas férias à medida, isto estou a falar em agosto, eu ia gozando as minhas férias à medida que ia perdendo os dias para ele ir às consultas, ou quando ele adoecia. E fui ter com ele para não perder os meus direitos, o que é que eu precisava de fazer. E ele lavava em lágrimas, confesso. E entre-me esse tal, portanto, a pessoa que ali estava e que me conhecia diariamente, ferrou os olhos na secretária, quando quiser que eu pare, eu paro. Quando não, achar... eu quero que me conte a história, porque quer saber como é que foi com as suas outras filhas. Exatamente. E então veio um senhor, que eu penso que o senhor pôs sempre as pessoas certas no caminho certo, no meu caminho. Veio então este patrão, que viu chorar, e ele sabia que eu tinha um menino deficiente, e aquela palavra valeu mais que tudo, disse, a Gracinda vai para casa, não tem que dar tempo nenhum, se quiser não pegar hoje, vai para a sua casa, e quando quiser voltar, a situação há de se compor, e você volta que tem aqui o seu lugar. E eu naquele dia disse, não, eu hoje venho para trabalhar, a hora do almoço vou a casa, falo com o meu marido e tomamos a decisão. E então foi mesmo a decisão de ir para casa e acompanhar o menino. Então quando a menina nasceu, portanto a menina não me deu trabalho nenhum, 3 anos de idade, a minha mãe, ela tinha 3 anos e meio quando a minha mãe faleceu, e disse ao meu marido, eu gostava de ter, parece que ainda tenho vontade de ter outro filho. E o meu marido manifestou também. E então tentámos, mas depois comentei até com pessoas da minha família e vi alguma preocupação no rosto delas. E eu disse, epá, olha, nem sei o que te diga, nem sei o que te diga. Mas eu já estava grávida, graças a Deus, eu já estava grávida quando pensei em desistir. Já estava grávida, a miúda veio saudável, continua a ir para Coimbra também, tive muita gente que me ajudou, a Diolinda levava o menino para o CRIF, porque eu saía de casa de madrugada para apanhar o comboio para ir para Coimbra, a Diolinda dava-lhe banhinho, ele dormia lá, levava-me para o CRIF e trazia-me. A minha cunhada de porta também me fez quando foi para a Micaela, para a Marcela já foi a Diolinda, e tudo se passou, graças a Deus. Então, mas depois vem outra filha ainda. Só que essa eu não estava à espera. Foi uma gravidez que não foi planeada. Então, mas pronto, foi para completar o seu sonho, eram 4. Eram 4 e foi um presente que Deus me deu. Porque ela é uma miúda, as outras também são, cada uma à sua maneira, mas ela é uma miúda muito especial, e então com ele também todas o adoram, sem sombra de dúvida, nunca tiveram vergonha do Mano ser assim, muito pelo contrário, elas têm muito orgulho no Mano, muito orgulho no Mano. É claro que elas às vezes também se zangam com ele, quando ele está ali com coisas que não deve dizer, elas também se zangam, e às vezes também lhe dão uma palmadinha quando ele quer esticar a corda, mas elas também o adoram. E quando fiquei grávida da última, fartei-me de chorar quando soube que estava grávida, pensei que estava doente com uma gripe e afinal estava grávida, e nunca tomava nada para a gripe, e naquela altura a minha irmã deu-me, eu sei lá quantos comprimidos e quantas... E tomou tudo. E tomei tudo. Quando eu me apercebo, porque eu não precisava de fazer, as gravidezes foram todas muito difíceis, 9 meses a vomitar.
E 9 meses com tonturas e 9 meses de tensão baixíssima. A médica até me dizia, vou ter que internar se isto continuar assim. E eu não gostava nada de café e apanhei um vício de café que ela mandava-me beber 2 a 3 bicas por dia. Para ver, ela disse, ai doutor, eu não gosto de café, dê-me antes um comprimido. Não, beba 2 a 3 bicas. Eu tiro às grávidas, mas à senhora eu mando beber. Quando fiquei grávida da última, fartei-me de chorar. Marquei logo a consulta, assim que recebi ali, eu não queria acreditar que estava grávida. Telefonei logo para Coimbra, marquei a consulta e a primeira coisa, o aborto ainda não era legal em Portugal. E a primeira coisa que a enfermeira que me assiste e que me faz o peso e faz as análises e que fala comigo, eu ia muito chorosa. Muito chorosa porque assustada. E ela disse-me que se eu não quisesse ter, que não tinha. E eu disse, não, eu quero ter, mas não me invalida a preocupação. Sentia-me preocupada, eu quero ter esta criança. E depois foi a melhor gravidez, aos 5 meses. Foi fácil essa? Foi até aos 5 meses, foi difícil. Era de já estar habituada, querida. Provavelmente, a partir dos 5 meses, ela até dizia que no peso, nem tudo, as análises, tinha tudo ali 5 estrelas e correu tudo bem, graças a Deus. Hoje tem uma família numerosa que ajuda também a tomar conta do Vasco, não é? Ajuda a tomar conta dele. Depois, quando estou em casa, há ali tarefas divididas. O trabalho da Bruna em tempo escolar, agora estou eu de férias, não, em tempo de que ele tem escola à noite, ele janta, escová-lo os dentes, fazer a higiene da cara e das mãos e limpá-lo o rabinho, lavá-lo o rabinho. De manhã a mãe faz a barba, escova-lhe os dentes e dá-lhe o banho. Portanto, normalmente as rotinas é assim. Ao fim de semana é o meu marido sempre que faz isso. E dividem o trabalho? Sim. Uma levanta a mesa, eu no fim do jantar, praticamente muito pouco já faço. Faço o jantar, ponho na mesa e depois terminou ali a minha tarefa. Isto é uma mulher de armas, uma grande mulher. Ó Vasco, agora vamos conversar aqui um bocadinho. Vamos, ouve lá. Então diz-me uma coisa, Vasco, como é que é? Tu vais para a escola todos os dias, não é? Todos os dias. Que amigos é que tu tens lá na escola? Todos. São todos teus amigos? São. Mas há assim um que é mais amigo, não há? Ou não? É Tiago Mateus. O Tiago Mateus? E porquê? O que é que o Tiago Mateus o que é que ele faz de especial para ti? Chateia-me. Olha, esta é que eu nunca ouvi. Então ele chateia-te e por isso é que tu gostas, que é o teu maior amigo? Ou tu gostas assim de gente que te chateie? Gosto de ouvir a ralhada. Então irrita-lo também? Tu também o irritas para o ouvir? Rito. O que é que tu fazes para ele se irritar, Vasco? Passo Coelho. Chamas o quê? Passos Coelho. Chamas o Passos Coelho, ele não gosta? Ai, coitado do Passos Coelho. Ai, ele fica irritado contigo. E o que é que ele faz depois para te irritar a ti? Dá-me um soco. Mau, isso já é muita violência. Mas não te faz doer, pois não, Vasco? Não. Ah, então olha, e na escola o que é que tu gostas mais de fazer? Lá no CRIF, o que é que tu gostas mais de fazer? Trabalhar. O que é que tu fazes lá? Eu saco. O saco? Fez um saco para a mãe. Ah, fizeste trabalhos manuais, fizeste um saco e ofereceste à mãe? Então e às manas? Tens que fazer um para as manas ou não? Não. Não, mas as manas portam-se bem contigo. Gosto. Gostas muito das manas? Gosto. Como é que chamam as tuas manas? Marcelo e Micaela. E a outra? Bruna. Ah, e elas são todas boazinhas para ti? São. Gostas de passear com elas? Gosto. Elas já te levaram à rádio e tudo, não já? Já. Onde é que tu fostes? A RFM. E divertiste muito? Sim. Foi? Olha, eu sei que tu também gostas muito de ver televisão. Gosto. E gostas de ver? O quê? Peceta. E porquê tu gostas tanto do Preço Certo? Porque eu gosto de ouvir a rir. Gostas de... Tu gostas de ver... tu gostas de ouvir as pessoas rir à tua volta? Sim. Gostas que esteja toda a gente contente? Sim. E tu também estás sempre contente? Estou. Tu estás sempre satisfeito. Olha, tu só tens uma coisa que eu não gosto. Sabes qual é, não sabes? Sim. Qual é? Gosto. É o clube. É o clube, pois é. Tu és de que clube? Do Benfica. Do Benfica, pronto. Mas olha, eu estava a brincar contigo. Eu gosto dos clubes todos. Mas porquê tu gostas tanto do Benfica? O teu pai até é do Porto. Mas eu não gosto de cá
misturar as coisas. Não gosta de misturar. Pois, com certeza. Gostas muito do pai, mas não gostas do Porto. Mas como é que tu foste gostar do Benfica? Porque o tio é do Benfica. Ah, então foi o tio. O tio é que te fez com que fosses do Benfica. Ele dá-te muitas coisas do Benfica? Dá. Dá. O que é que tu tens do Benfica? O que é que tu tens lá em casa do Benfica? Cascola. Um cascola. Tens muitos cascóis, eu sei, e bonés. E camisolas. E camisolas. Qual é o jogador do Benfica que é o teu preferido? É o Pisa. É quem? Ah, o Pizzi, sim. É o teu preferido? É? Tá bem. E qual era o jogador que tu agora querias? Tu querias o João Félix agora no Benfica outra vez? Querias? E qual era assim qual é o jogador português que tu sim gostas mais, mesmo que não seja do Benfica? Não o Cristiano Ronaldo? É? Ah. E tens alguma camisola do Cristiano Ronaldo? Não, então temos que pedir uma camisola do Cristiano Ronaldo para ti. Ele nunca vai ser jogador do Benfica. Não, só se for do Sporting. Ou do Benfica não, valha-me Deus. Não querias tu mais nada, não era? Então, olha, diz-me lá uma coisa. Eu sei que tu todos os dias ouves o terço também na rádio, não é? Todos os dias. Porquê que tu gostas tanto de ouvir o terço? Explica-me lá. Porque gosto. Mas rezas ao mesmo tempo que estás a ouvir, rezas? Rezo. Rezas? E ao domingo vês sempre a missa na televisão também, não é? Todos os dias ao domingo. Todos os dias ao domingo. Olha, e assim para passear, onde é que tu gostas mais de passear? E à praia. Boa, e na praia o que é que tu gostas de fazer? Está sentado na cadeira. Ora, a olhar para as meninas bonitas, não? Ai. É para olhar para o mar. Isso mesmo, já sabia, já me tinhas dito. Gostas de ver o mar? Gosto. E também gostas de ir à água? Gosto. Não gostas? Gosto, Diz. Mas quando mata a baba é perigoso. Pois é muito perigoso. Só vamos quando ele está mansinho. Com o mar não se brinca, não é, Vasco? É. Olha, e levam-te à praia e depois fazem também piqueniques? Fazem? Qual é a tua comida preferida, Vasco? É bacalhau abaixo. Boa, tens bom gosto. E a fruta? Banana, também sei que tu gostas muito de banana. Gostas muito de banana? Comes banana todos os dias? Todos os dias. Todos os dias. Hoje já lanchaste banana antes de vir para cá? Já. Um iogurte e uma banana? Sim. Não é? E o que é que tu não gostas nada? É sopa. Ai, a Gracinda, ele não gosta nada de sopa. Nenhuma sopa, e se for assim uma sopinha da pedra, não? Não. Nem... É pior. É pior? É. Ontem fiz de feijão verde, fiz de legumes com feijão verde para o jantar. Ele come, porque o pai está lá e ele come. E se o pai não tivesse, ele também comia. Mas depois fiz ovos mexidos com salsichas e salada, que ele gosta muito de salada. Com salada de alface e comeu então ali, mas às vezes tem que ser tudo muito bem negociado. A sopa, para ele, a pior é a da pedra. Pois é. E também ainda bem que é que faz mais mal. Mas ele não disse por quem é que reza. Mas nós ainda lá não fomos. Mas podemos ir por aí. Mas primeiro vamos aqui aos gostos dele. E as sobremesas? Tu gostas de sobremesa? É sempre pudim. Pudim de quê? Pudim de ovos? De caramelo. Ai, pudim de caramelo. É pudim de caramelo. Eu gosto de todas as sobremesas. Todas. És guloso? E o teu bolo preferido, quando tu vais assim ao café, qual é o teu bolo preferido? Chocolate. Bolo de chocolate? Tu és bem giro, tens uns olhos lindos, Vasco, tens uns olhos tão bonitos. As meninas lá do CRIF não te dizem que tu tens uns olhos muito bonitos? Tanto. Olha, e elas costumam andar a dar-te muitos beijinhos, que eu sei, mas tu não gostas muito disso, pois não? Não. E é mais ou menos chega-te para lá, é isso que tu dizes? Chega para lá. Chega-te para lá que agora não quer beijinhos, é isso? É. Pronto. Olha, então a mãe estava a dizer que tu rezas por alguém. Quando tu estás a rezar, tu não estás a rezar só por rezar, estás sempre a rezar por alguém. Estou. Rezas por quem? O Papa. Rezas pelo Papa? Mas há outras vezes que rezas por outras pessoas, não é? Eu sei que tu às vezes também rezas pela mãe, não é? Reza. Tu rezas pela mãe, não rezas? Reza. O que é que tu pedes quando tu estás a rezar? O que é que tu pedes para a mãe? Perna está boa.
É isso mesmo, para ela estar boa. Oh Vasco, é tão bom ouvir isso. Olha, agora há uma coisa muito importante que nós, sabes, eu queria muito, sabes que a tua mãe é uma grande mulher, tu já sabes disso, não já? Já. Ah, pois, tu admiras muito a tua mãe, não é? Tu gostas muito dela. Gosto. E tu também dás muitos beijinhos. Aliás, eu sei que quando tu te portas um bocadinho mal, que andas sempre assim pendurado no pescocinho dela, a dizer que gostas muito dela, não é? Que é para ela não se zangar muito. É isso, Vasco. E perdoa-me, desculpa. E a mãe perdoa sempre, não é, Vasco? Olha, vocês, isto é uma história de muita coragem. Depois de passar o que passou, ter mais 3 filhas, é preciso muita coragem. 2 foram programadas, uma está bem, não foi, mas a verdade é que ficou muito feliz. É preciso mesmo muita coragem. Agora, nós queríamos falar, também temos aqui ainda uns minutinhos, não muitos, para falar desta experiência que vocês viveram agora. Porque, por estarem nesta situação, foram convidados também a rezar com o Santo Padre na Capelinha das Aparições. Quando recebeste a notícia, como é que se sentiu, Gracinda? Eu senti muito privilegiada e disse logo que sim, que ia e que ia o meu marido, mas a Rosarinho disse logo que só pode ser um. Eu já queria levar a família toda. E então senti-me privilegiada, mas nunca pensei fiquei logo na fila da frente, foram onde me sentaram, mas eu fui a primeira a entrar ali. A senhora disse-me, tinha lá o papel com os nomes, fica aqui, fica logo ali ao lado. Do meu lado tinha logo ali tudo quanto era também padres e cardeais e provavelmente seguranças, estavam ali infiltrados com vestidos a preto. E ali logo no banco da frente eu pensei assim, meu Deus, isto é um privilégio realmente que não estava à espera. E tive a oportunidade de abraçar o Santo Padre, mas também não quis ser egoísta. Já o tinha tocado 2 vezes na mão e pensei, há outra gente também que quer tocar nele, ele está extremamente cansado, portanto aquele contacto que eu tive com ele foi mais de agradecer. Eu vi ali realmente a figura de Cristo na Terra, que atraía multidões e as pessoas não o largavam. E se eu já senti isto no meu coração, senti ali muito mais fortemente que ele era a figura de Cristo que atraía multidões e que ainda ouvi uma moça falar na televisão, a dar uma entrevista a uma colega sua, que não me lembro agora de canal, e ele dizia que não era católico, mas que gostava muito dos valores do Papa, daquilo que ele defendia, dos valores que ele defendia, e sem sombra de dúvida um chefe da igreja não tem de tomar partido, nem, às vezes ouço comentários porque deveria tomar partido ou pela Ucrânia ou pela Rússia, contra a Rússia com certeza, mas a presença de um Papa e a voz é apelar à paz. E alguém tem que ceder, muito embora a gente saiba e todos conhecemos de que lado é que está a razão, mas ele aqui tem que... E gostou da mensagem que o Papa Francisco deixou naquela capelinha? Muito. O que é que tirou mais daquela mensagem? Eu por momentos senti, quando ele ficou virado para a frente de Nossa Senhora, mas não fui só eu que vi, eu senti-lhe o coração, parecia que o coração, eu pensei que ele estava a dar alguma coisa, porque o peito dele parecia que tremia. E a Lourdes também disse o mesmo e comentámos aquela serenidade, aquela tranquilidade, aquele acolhimento, o valorizar as coisas, até porque ele acho que levava um discurso escrito e ele não leu nada daquilo, portanto eu acho que foi, Deus põe as palavras na boca certas, e aquilo que ele havia a dizer, né? E ele falou com o coração. Os miúdos estavam totalmente crianças com mais capacidades que o Vasco, claro, o Vasco estava a viver o momento, ele diz que reza pelo Papa, não sei muito bem se, portanto, o que é para ele a figura do Papa. Sei que ele às vezes diz que reza por ele, rezei pelo Papa, rezei por ti, rezei por todos, ele diz sempre isto, mas houve ali crianças com outra, vibraram, que sabiam realmente, com outras capacidades, que foram os privilegiados por poder ter este contacto com o Santo Padre, porque afinal é uma pessoa, e aquilo que eu admiro muito, é despojado de bens materiais, tem feito coisas boas dentro da igreja, ainda há a fazer muito mais, se Deus lhe der tempo, se não der há de vir outros,
porque a igreja tem que ser também um pouco desprendida dos bens materiais, ir ao encontro daqueles que vivem nas periferias, ser um hospital de campanha. É isto que o cristão tem que dar testemunho do lado de fora, e tudo isto ele não cessa de apelar, e valoriza muito os jovens, e será o futuro da nossa igreja. E ter lugar para todos, que foi a mensagem que ele tanto disse. Ó Vasco, conta-me lá, tu que rezas pelo Papa, pelo Santo Padre, como é que foi? Tu estavas em Fátima? Estava em Fátima. Sim, então conta-me, e quando viste o Papa, o que é que tu sentiste? Como é que era? O que é que foi? Senti uma coisa no coração. Sentiste? O teu coração começou a bater mais depressa? Mais depressa. Foi? Ficaste feliz? Que feliz. Rezei. E em Fátima, lá na capelinha, tu rezaste por quem? O Papa. Foi pelo Papa que tu rezaste lá. Tu nunca rezas por ti? Tu nunca pedes para ti? Não. Não? Pedes sempre só para os outros? Pedes sempre só para a mãe? E para o Papa? E para a tua família? E por todos, como diz a mãe, que rezaste por todos. Olha, e quando tocaste no Papa, tu mexeste no Papa? Na mão. Na mão. Tu quando tocaste na mão do Papa, o que é que tu sentiste aí? Senti no coração aberto a Deus. Sentistes? Coração aberto a Deus. Sentiste que tinhas o coração aberto a Deus? Sentiste que era a figura mais próxima de Deus e que tu estavas a tocar-lhe, é isso? É. Oh, Vasco, tu lembras-te disso? Depois saíste de Fátima, não é? Viestes para a tua casa. Tu pensaste mais nisso? Pensaste mais no Papa? Pensei. E no momento em que lhe tocaste na mão? Pensastes? Pensei. E contaste isso às tuas manas? Contei. Contastes? Elas ficaram com pena de não estar lá também, não é? Foi isso? Tu até dizias que era o dia mais feliz da tua vida. Da tua vida. Foi o dia mais feliz da minha vida. Ele diz isto várias vezes. Qualquer coisinha para ele, não é preciso grande coisa para ele ficar feliz. Portanto, olha, basta um sorriso de alguém até. Ou basta, olha, Vasco, vamos ali à casa de fulano, fica logo todo feliz. Ai, vai ser o dia mais feliz da minha vida. Pronto, e sábado também foi um dos dias mais felizes da tua vida, não é? Foi. Olha, Vasco, eu gostei muito de conhecer. Tu também gostaste de estar aqui comigo? Gostei. Ah, boa! Boa. E olha, esse sorrisinho para mim vale o ano inteiro. Que bom. Olha, que bom. Agora eu vi que tu tinhas estado feliz também agora comigo ao pé de mim. Olha, Dona Gracinda, muito obrigada por ter estado aqui connosco. É muito importante dar este ânimo a quem passa por estas situações, porque só sabe dar valor quem realmente passa pelas situações, mas às vezes com algum desânimo. E a senhora nunca desanimou? Sim, desanimei. Aos 20 anos pensei que o perdia. Foi quando ele voltou a ser operado. E eu deitava-me, portanto ia todos os dias para lá a trabalhar e ir, e sentia que se calhar, porque falavam-me que ele a mudança de idade podia morrer, e eu ali senti que se calhar que o Senhor me estava a pedir, mas também pedi-lhe a ele que me desse coragem para abraçar a cruz que aí vinha. Não sabia bem o que, o meu marido estava no estrangeiro, veio de propósito para o ver, e ainda aqui está, com saúde, graças a Deus. E feliz. Muito feliz. Não pense muito no dia da manhã em relação a ele. Se bem quando estou doente, o meu coração realmente eu caio logo por terra. Como é que vai ser a minha vida? Quem é que vai tomar conta dele? Isso eu penso, não vou estar a dizer que não. Mas depois, quando tenho que me levantar e penso assim, alguém, se não for eu, alguém toma conta dele e toma conta também, porque ele é um miúdo que dá retorno. Toda a gente, ele cativa toda a gente. Eu sei que isto é verdade. Isso é verdade. As pessoas que trabalham com ele e que não o conheciam, mas, por exemplo, ele estando numa sala e ver as birras dele é assustador. Mas depois, quando acabam por lidar diretamente com ele, eu sei que elas acabam por gostar dele e ele cativa. É engraçado, é alegre, é bem disposto. Diz às vezes algumas coisas que também têm muito um sentido de humor muito grande. Vai para a escola muito bem disposto. A escola está aberta, ele tem que ir, porque isto faz parte da mobília. Às vezes eu digo, ele de manhã, tenho sono, fica aqui, então fica, eu venho-me embora, ele vem logo atrás de mim, porque ele sabendo que a escola está aberta. E quando eu fiz umas birrindas
que a Carrinda foi-se embora. Está a contar a história. Então, o que é que aconteceu? A Carrinda foi-se embora. Tu estavas a fazer uma birra. Porque ele não se queria levantar de manhã e foi remédio santo. Não foi? Nunca mais fizeste, pois não? Não, nunca mais fiz. Pronto. E a carrinha foi-se embora e tu não foste. Foi. Estás a ver como tu não te esqueceste? Já me lembrava. Estás a ver, Vasco, como tu não te esqueceste? E serviu-te de emenda, não foi? Viu. É? Agora estou de férias. Agora estás de férias e nas férias agora o que é que fazes? É ouvir música. Ouvir música. Ir à praia, ir também. Vamos às festas. Vamos à praia, vamos às festas, vamos ter almoços de família e jantares. Não é que ele gosta muito disto. Ele gosta muito do espírito de estar em convívio com a família. Só que ele teve sempre as atenções viradas para ele. E agora há um sobrinho, filho de um sobrinho meu, pequenito, e ele fica cheio, enervado todo, porque as atenções já vão para o Santiago e não para ele. É porque o Santiago é pequenino. Mas ele nem entende. Olha, mas tu começas já a falar com o Santiago para ele ser do Benfica, senão alguém o leva para o Porto. Tu vê lá como é que vais fazer isso, ouviste, Vasco? Ouvi. Hã? Ouvi. Ouviste? Pronto, vê lá como é que vais fazer isso. Olha, Vasco, muito, muito, muito obrigada por ter estado aqui, por seres tão simpático, está bem? Está bem. Eu gostei muito que estivesse aqui. Obrigada, Dona Gracinda. Muito boa tarde. E muitas, muitas felicidades Obrigada, para vós, está nós. bem? Obrigada. Obrigada. Experiência magnífica desta senhora e a experiência magnífica destas duas pessoas que puderam viver este momento único e que vão guardar nas suas vidas com o Papa Francisco. ABC Portugal 92.3 FM. ABC Portugal 92.3 FM e verão